Se o A é maior que 0 e menor que 1, então log na base A, se o A é maior que 0 e menor do que 1, essa derivada é negativa em todo x. Derivada primeira negativa em todo x é A. Então, log na base A é o quê? Estritamente o quê, gente? Estritamente decrescente. Aonde? No intervalo 0 mais infinito. E é concavidade. Aí a derivada segunda vai ser positiva, porque o ln de A é negativo. Com menos na frente, como está x2, então a derivada segunda é sempre negativa, ou seja, ela é estritamente... Desculpa, a derivada segunda é sempre positiva. Então ela é estritamente... o quê? Convexa. No intervalo 0 mais infinito. Agora, perceba que, tá? Ou então fica melhor, além disso, vou botar estacado de preto aqui. Além disso, você tem quem é o limite com x tendendo a mais infinito do log de x na base A. Quem é? É o limite. Além disso, se o A é maior do que 1, então, isso aqui, com x tendendo a mais infinito de quem? Quem é o log de x na base A? X tendendo a mais infinito, obrigado. De ln de x sobre ln de A. Nesse caso, A maior do que 1, desculpa. Nesse caso, o ln de A é positivo, com x tendendo a mais infinito, como ln de x tem limite mais infinito, isso dá mais infinito. E, tá? Limite com x tendendo a 0, e tender a 0 por valores positivos, né, que eu estou dentro do domínio, do log de x na base A. Quem é? Esse é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos, do ln de x sobre ln de A. E nesse caso, isso dá 0 por valores positivos, porque o ln de x tende a 0. E se o A está entre 0 e 1, e se o A é maior do que 0 e menor do que 1, então vai acontecer o contrário, né? Limite com x tendendo a mais infinito do log de x na base A, que é o limite com x tendendo a mais infinito de ln de x sobre ln de A. Isso vai dar o quê? Nesse caso, ln de A é... desculpe, tem um erro aqui. Consertem aqui, consertem aqui. Isso aqui está errado. Quem é esse limite? É quanto? Menos infinito, pois o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a 0 é menos infinito, não é 0. Estou contaminado pela exponencial. Então, isso aqui é menos infinito. Tá? E, então,
Vamos lá, agora aqui, ó. E agora aqui dá menos infinito. Por quê? Denominador é negativo, enquanto o numerador tem limite mais infinito. Então isso dá menos infinito. E limite com x tendendo a menos infinito do log de x na base A, que é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Ln de x sobre Ln de A. Isso é quanto? Agora vai ser mais infinito. Agora é mais infinito. Por quê? Porque Ln de A é negativo. Oh, meu Deus. O que é que está errado aqui? Está errado aqui. Eu não posso fazer o x tender a menos infinito. Eu estou no domínio do log. É x tender a zero. E se está tendendo a zero é por valores positivos. Então isso vai dar mais infinito, porque o Ln de x tende a menos infinito. Dividido por um número que é positivo, que é o Ln de A, isso dá mais infinito. Ok? Pronto, com isso eu consigo esboçar os gráficos do log na base A. Quais são os gráficos, quer dizer, o gráfico em cada caso, né? Cada caso. Porque, ó, eixo Y, eixo X, passa por aqui, porque o log de 1 na base A, qualquer que seja o A, é zero. Então, a função logaritmo, a função log na base A passa por aqui. E com A, vamos pegar, eu quero desenhar Y igual a quê? Log de X na base A, com A maior do que 1. Com A maior do que 1, o log na base A é estritamente crescente e estritamente convexa. Côncava. Convexa não, côncava no seu domínio, tá? Estritamente crescente, estritamente côncavo no seu domínio. E por causa disso aqui, ó, por causa disso aqui, no caso que o A é maior do que 1, então o seu gráfico faz isso. Vem para cá e vai aonde? A mais infinito. Tá? Eu posso concluir isso aí, tá? Analisando o gráfico da exponencial. Mas como eu já apaguei o gráfico da exponencial, eu vou por esse caminho, exponencial de base A. É, porque uma é a inversa da outra, tá? Eu podia economizar esse trabalho. É. X e Y passa por esse ponto, só que agora é assim, ó. Isso aqui é o gráfico de Y igual a quê? Esboço, né? Log de X na base A com A maior do que 0, menor do que 1. Tá aí, então tem os gráficos das os dois logs. Nos dois casos possíveis. Tá? Agora vamos derivar. Mas antes só uma coisinha. Por exemplo, ó, log, usando as propriedades, ó. Quem é o log de, tá? Na base 32 de 16. Quem é? Só usando as propriedades, ó. Isso é o log de quem? De 2 à quarta, tá? Na base 2 à quinta. Não é? Esse 4 sai daqui fora como 4. E esse 5 sai para o denominador, 5. Vezes o quê? Log de 2 na base de 2. Que é 1. Vai resultar dar 4 quintos. Tá? Agora, você já sabe, ó, a fórmula da derivada do log. Então, vamos lá. Se f de x é o log na base 10 de quê? De x3 menos 3x2
mais cosseno de x, por exemplo, então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Regra da cadeia. É a derivada do log na base 10 aplicada no polinômio, que é o quê? 1 sobre x3 menos 3x2 mais cosseno de x. Isso aqui vezes o quê? De quem? De 10. Isso é a derivada do log na base 10 aplicada no polinômio, vezes a derivada do polinômio, que dá quanto? 6 Menos seno de x. Tá aqui. Tá certo? Isso aqui é uma composição de duas funções diferenciáveis. Tá certo? Agora, cuidado. Tá? Vamos ver. Há um exemplo em que eu posso usar propriedades do log para facilitar a derivada. Quando eu tenho um log de um produto, eu posso transformar na soma dos logs. E se eu tenho um log do quociente, eu posso transformar na diferença dos logs. Então, olha aqui, ó. Se f de x é igual ao log na base 2 de x menos 4 sobre x menos 3, o x mais 3, tanto faz. Então, primeira coisa a observar é o seguinte, é que o domínio da f, quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f? Quem é? É o quê? Antes disso, ó, vamos ver o seguinte. Tá facilitando. Seja G de R asterisco em R dado A positivo com A diferente de 1, seja G de R asterisco em R a função dada por G de x igual ao log na base A do módulo de x. Ó, o módulo de x. Então, você tem o seguinte. Tens. Quem é G de x? G de x é o log na base A de x, se o x é positivo. Se o x é positivo, certo? E é o log de menos x na base A, se o x é negativo. Concorda comigo? Ou seja, a função g é essa função nesse intervalo aberto, que é diferenciável. Portanto, a g é diferenciável nesse intervalo aberto. A função g é essa função aqui nesse intervalo aberto. E essa função aqui é diferenciável nesse intervalo aberto. Portanto, a g também é diferenciável nesse intervalo aberto. Ou seja, a g é diferenciável no seu domínio. Daí, g é uma função diferenciável com quem é a derivada da g em x. Vamos pegar a derivada para x no intervalo aberto. Quem é?
é 1 sobre x, o quê? É ln de A. Se o x é positivo. E pela regra da cadeia, quem é? Derivada. Derivada disso aqui nesse intervalo aberto. Então é 1 sobre menos x ln de A, que é a derivada do log na base A aplicada em menos x vezes menos 1. Ou seja, vai dar 1 sobre x ln de A se o x é negativo. Ou seja, quem é a derivada da g em x? É 1 sobre x ln de A, qualquer que seja o x, diferente de zero. Só que a derivada aqui, essa função está definida nos números positivos e dos números negativos. O log na base A só está definida no intervalo dos positivos. Tá certo? Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Você tem essa e vamos tirar logo uma fórmula daqui. Daí, a integral, tá? Não tá integral não, porque não precisa não. Porque não precisa não. Pronto, isso aí. Para que serve isso? Serve para o seguinte, ó. Se a função f de x é igual ao log na base 2, por exemplo, de x menos 4 sobre x mais 3, por exemplo, então, primeira conclusão daí, primeira igualdade que eu tenho de conjuntos, a igualdade que eu tenho de conjuntos é a seguinte. Quem é o domínio da F? É o conjunto formado por cada x real, tá o quê? Isso aqui é um número positivo. X menos 4 sobre x mais 3 é positivo. Ou seja, isso vai ser a união de dois intervalos. Vai ser o intervalo menos infinito menos 3, aberto, união com que intervalo? Intervalo 4 mais infinito. Só fazer o estudo do sinal. Certo? E assim, você olha a conclusão, ó. Quem é f de x? Quem é? É o log na base 2 do módulo de x menos 4 sobre x mais 3. É o log do módulo, que é o log na base 2 do módulo de x menos 4 sobre x mais 3, que é igual à diferença de quê? Dos logs dos módulos. E essa igualdade vale qualquer que seja x aonde? No domínio da F. Se eu partir daqui para cá e chegar numa igualdade sem os módulos, eu não tenho a igualdade no domínio da função. Por quê? Observe o seguinte, ó.
f de x, que é igual ao log na base 2 de x menos 4 sobre x mais 3, isso é igual a quê? Ao log de x menos 4 menos o log de x mais 3, mas isso vale qualquer que seja x pertencente a esse intervalo. Isso não é verdade no domínio da f. Por exemplo, se o x for menos 4. Olha, porque, se o x for menos 4, quanto é que dá essa expressão? Quanto é que dá? Menos 8. E o denominador dá quanto? Menos 1. Aí quanto é que dá o quociente? 8. Portanto, eu posso calcular o log. Mas eu não posso fazer x igual a... Eu usei o quê? Menos 4. Eu não posso fazer x igual a menos 4 aqui. Porque nesse lado eu não posso fazer. Por que eu não posso x igual a menos 4? Porque eu vou calcular o log na base 2 de quem? De menos 8. Há o log na base 2 de menos 8? Não. E eu quero uma propriedade que me faça o uso de uma propriedade que me facilite o cálculo da derivada, mas em todo o domínio da função, pois essa função aqui ela é diferenciável. Ela é a composição de duas funções diferenciáveis, a função log na base 2 com a função racional. Composição de funções diferenciáveis é uma função diferencial. E se eu usar aqui e derivar a partir daqui, que vai facilitar a minha vida, eu só vou estar calculando a derivada nesse conjunto. Esse é um problema técnico que é resolvido quando eu uso o módulo. Porque quando eu olho para cá, inicialmente, eu vejo como uma composição de três funções isso aqui. Quais são as funções? O log na base 2, o módulo e x menos 4. Mas para efeito de derivação, eu vou olhar para cá e vou ver isso como o quê? Como uma composição de duas funções. Que função? A função g com a igual a 2 e a função x menos 4. Tenho também composição de funções diferenciáveis. Só que a derivada aqui, usando a composição, vendo isso aqui como a composição de g com o polinômio x menos 4, dá uma função diferenciável. Então, daí, eu vou ter a seguinte forma. Quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da g aplicada em x menos 4, onde a g é isso aqui, com a igual a 2, que continua sendo o quê? 1 sobre quem? X menos 4, vezes o quê? Ln de 2. Vezes a derivada de x menos 4 em relação a x, que é quanto? 1. Menos o quê? 1 sobre quanto? Mesma coisa aqui. 1 sobre x mais 3 vezes ln de 2. Multiplicado pela derivada de x menos 2 em relação a x, que dá 1. Entendendo? Isso equivale qualquer que seja o x no domínio da f, pois eu parti daqui. Entendeu? É uma questão técnica. Tá? Você olha para cá e vê como uma composição de duas funções. Que funções? A função g com a igual a 2 e a função polinomial. Aí você passa por cima de qualquer problema que possa ocorrer, que ocorre, né? Que ocorre quando você escreve essa igualdade sem os módulos. Porque sem os módulos, a igualdade é só nesse intervalo e não no domínio da função.